Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre oportunidades e estratégias para você, mulher, que está ou não atualmente num cargo de liderança, mas quer se tornar uma gerente indispensável. Eu sou a Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre produtividade. E eu quero te dizer o seguinte, o vídeo de hoje eu quero trazer para você uma situação diferente, com alguns passos sequenciais para você seguir e conseguir entender como melhorar sua produtividade. Afinal de contas, a gente se cobra e é cobrado no mundo corporativo, dentro do nosso trabalho, pela produtividade, pela quantidade de coisas que a gente entrega, pela entrega das coisas dentro do prazo. Então, quanto mais, melhor. Então, como é que a gente faz para avaliar tudo isso? Primeiro, como é que a gente sabe ou não se a gente está sendo produtivo? Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre escrever as suas metas, as suas atividades do dia, tá? Vamos transformar metas em atividades do dia para que você termine o dia cumprindo os objetivos que você determinou para você. Nossa, Valéria, mas que coisa chata, todos os dias agora tem que ter roteiro para acontecerem. Gente, olha só. Ao invés de considerar como uma coisa chata, fica um pouco mais fácil a gente considerar isso como um recurso que nos ajuda a entender se foi produtivo ou não, se a gente atendeu aquilo que precisava ou não. Quando a gente dá um nome, né, um título, sei lá, a gente cria um jeito de chamar aquela coisa de chata. Quando a gente fala que tudo aquilo é perda de tempo, quando a gente fala que ficar organizando e fazendo lista é coisa para quem não tem o que fazer, é porque a gente está dando um nome pejorativo para aquilo que a gente precisa fazer. E sim, isso é uma ferramenta que ajuda e muito. Então, se você organizar uma coisa simples, um papel de rascunho que no início do dia ou no dia anterior você já determina, olha, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então, qual é a ordem disso? Quem trabalha, por exemplo, no mundo corporativo, chega lá, tem um caminhão de e-mails para ler. Comigo sempre foi assim. Eu chego, a primeira coisa que eu quero ver é como é que estão os meus e-mails, como é que estão as coisas que procuraram por mim. Porque, na verdade, o e-mail nada mais é do que o que antigamente, quando isso não existia, todo mundo vinha até a sua mesa, todo mundo ligava para você para falar sobre aquele assunto. Agora eles chegam escritos. E mais do que isso, agora não é só e-mail, agora a gente tem as mensagens no WhatsApp. Então, se são coisas de trabalho, se é essa rotina que você vive, a primeira coisa que faz sentido pra gente é chegar e dar aquela olhada, não que você vai se demorar o tempo todo, responder coisas que não são necessárias agora, mas você precisa entender se ali dentro tem alguma coisa urgente que precisa entrar na sua tarefa do dia. Então, é o primeiro passo importante, você se situar, se naquele dia tem alguma coisa que você tem que incluir, que você não estava contemplando. Se você não tem rotina para seguir, se você não fez as suas tarefas do dia, você chega e começa a ler os e-mails. Aí, de repente, alguém te pergunta alguma coisa que você fala, nossa, eu vou responder isso daqui. Perde 2 horas indo atrás de alguma informação, indo atrás de algum documento que precisa ser encontrado, para entregar alguma coisa que não necessariamente tinha que ser agora. E depois você descobre que a tarefa principal que você tinha para fazer no dia você não entrega. E isso é terrível, porque daí você começa a ser cobrado por coisas que você deveria ter feito. E lembra que eu sempre falo das desculpas, aí você vai falar, não, mas olha só, eu demorei 2 horas para entregar tudo isso daqui que fulano estava pedindo, e aí é por isso que eu ainda não cheguei nesse assunto. Gente, vamos lá. Adultas que somos, a gente sabe que tarefas são tarefas, a gente tem que cumprir. E se está ali e precisam ser cumpridas, faz parte da nossa rotina de trabalho. Então não adianta, a desculpa não vai resolver o fato de que você não entregou. Então, rapidamente, se isso aconteceu, se toca, percebe que você precisa rapidamente entrar no eixo de novo e correr atrás do prejuízo daquilo que você não entregou. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa criar um esquema de produtividade para que a gente consiga funcionar melhor durante o dia com a cadência que precisa. Sabe? Quando você vê uma linha de produção em que as coisas vão passando e tem aquelas máquinas, às vezes, ou carimbam ou fazem fechamento de alguma coisa, não tem um tempo certo, tum,
E ele vai fazendo o processo certinho. Então, isso é cadência, isso é tempo certo, isso é o tempo que você calcula entre uma coisa e outra. Claro que a gente, na nossa rotina, né, fazendo as nossas atividades aqui, não tem que ter um tempo calculado, não tem que ter um cronômetro do lado. Mas, enfim, você não pode se perder usando mais tempo do que você precisa para fazer aquela atividade. Aí a gente entra num segundo ponto, que é por que é importante a gente listar isso e entender o que é que a gente tem que fazer para ver se no final do dia a gente entregou tudo que precisava ou não. Porque tem uma coisa que é muito importante, eu sempre falo sobre isso e eu já falei sobre isso num vídeo quando eu falava sobre cumprir metas. Não sei se você lembra, se você não lembra ou não assistiu ainda, corre lá, procura o vídeo das metas e eu falo lá um pouquinho mais especificamente sobre cada um desses pedacinhos das metas para cumprir. Tá? Então, assim, quando você faz esse entendimento, essa organização das suas tarefas diárias, né, para entender a sua produtividade, você talvez consiga enxergar o seguinte: parte das coisas que você não cumpre podem sim ser problemas seus, e na maioria das vezes eu diria que são, porque a gente tenta não olhar para as partes de comportamento que a gente tem e de atitude que a gente não quer pensar, porque vai dar trabalho corrigir. E trabalho não é às vezes um trabalhão não, mas é o trabalho de falar assim, é verdade, eu tô fazendo isso errado. É ruim, né? Eu sei que é. E eu passo por isso o tempo todo, mas assim, eu tenho o hábito de me questionar o tempo todo. Antes de questionar outra coisa, eu me questiono. Então assim, isso é ruim para mim, porque eu vivo em eterna cobrança. Então não precisa ser assim tão duro, né? Mas a gente precisa entender que se o erro está com a gente precisa corrigir. Mas acontece que nessa hora, quando a gente consegue listar tudo isso e entender as coisas, a gente consegue perceber se parte da nossa não produtividade pode estar relacionada à falta de ferramentas ou recursos para o trabalho. Então pode ser que eu não cumpra alguma coisa adequadamente porque eu não tenho acesso a uma informação que eu precise. Pode ser que eu não tenha, por exemplo, vamos imaginar que é uma coisa muito simples. Eu preciso falar rapidamente com os clientes que eu atendo, mas eu não tenho a permissão, não diria nem permissão, mas eu não tenho acesso ao WhatsApp em tempo integral e isso ia facilitar minha vida horrores. Então assim, eu preciso de WhatsApp porque eu preciso ter um telefone, porque todo mundo tem, então é isso que eu preciso explicar para as pessoas precisam entender que se todo mundo tem um telefone hoje em dia, eu posso ter acesso ao WhatsApp a hora que eu quiser. Ou eu consigo comprovar que se eu conseguisse falar com os meus clientes, com as pessoas que dependem das minhas informações ou que precisam me fornecer informações, eu vou conseguir entregar o meu trabalho muito mais rápido se eu tiver acesso à ferramenta do WhatsApp. Eu imagino que isso já não seja um problema para você que está indo no corporativo, porque sim, as coisas evoluíram muito rápido e todo mundo tem acesso às coisas de tecnologia. Mas eu quis usar esse exemplo para te dizer que sim, pode ter alguma coisa faltando na sua rotina de trabalho que tenha total relação com a parte de ferramenta, com a parte realmente de não ter acesso a alguma coisa que pode facilitar o seu dia a dia. Mas quando a gente não entende, quando a gente não consegue explicar isso da maneira correta, sabe o que parece? Parece só que você está pedindo alguma coisa que você nem precisava ter. Então, por isso o entendimento de que, olha, eu consegui cumprir tudo isso daqui. A organização, você se organiza, se entende, consegue mostrar aquilo que você consegue cumprir e aí você consegue explicar tecnicamente e com resultados explicáveis de tempo, de qualidade, de tudo mais, de que faz sentido ter acesso àquilo. Eu vou te dizer claramente que pode ser, por exemplo, uma ferramenta paga, né? Um aplicativo pago, né? Vamos numa pegada mais tecnológica. Pode ser um aplicativo pago que você não tem acesso hoje em dia e que se você tivesse, ele facilitaria muito o seu trabalho. Mas isso é um investimento que a empresa tem que fazer, concorda? Então, se você simplesmente chega e fala, olha, eu vi isso daqui, eu acho que pode ser legal, a pessoa pode olhar e falar, não, mas custa tanto? Não precisa. Você está entregando até hoje, então não precisa. Agora, quando você consegue entregar alguma coisa e mostrar, olha, com esse aplicativo, com essa ferramenta, eu vou conseguir entregar esse trabalho tantas vezes mais rápido, com esse tipo de qualidade, com esse tipo de informação que hoje eu não tenho acesso. Hoje eu demoro 2 dias para concluir isso.
desse jeito, com esse tipo de informação e com essa ferramenta que agilizaria muito a minha pesquisa, ou a minha digitação, ou a minha preparação de um arquivo geral, de um relatório geral, reduziria para, sei lá, 2 horas. Então, isso é pensar estrategicamente em como explicar a sua necessidade de acesso a ferramentas, a recursos adicionais dentro do seu trabalho. Então, vamos lá, voltando um passinho só para entender. Não misture a não entrega, a sua falta de produtividade com coisas que você não consegue explicar. Lembra, eu sempre falo aqui sobre não ser raso, sobre não ser superficial. Então, aprofunde-se no assunto, tenha a informação. A organização te leva a isso. Você consegue demonstrar por meio de dados específicos, por meio de informações que são suficientes para a pessoa entender se aquilo vai ser melhor ou não na vida dela. Então, vamos lá. Eu falei que eu ia te dar um passo a passo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, eu já falei basicamente sobre algumas coisas, mas eu vou colocar aqui numa forma sequencial, tá bom? Então, hoje eu tô te entregando um negócio com um passo a passo para você pensar se você está realmente fazendo isso. Então, passo número 1. Você pode entender o que está saindo errado. Então, lembra que eu falei da lista? De fazer a lista, entender o que é que você tem que fazer no dia e que você não está entregando? Então, assim, o que é que você está fazendo errado que você não consegue concluir aquilo no primeiro dia? Sim, vamos chamar de fazendo errado para você entender que parte desse assunto, parte de não estar entregando, sim, é culpa sua, sim, é falta de dedicação sua, às vezes, em alguma coisa. E não leve isso para o lado ruim, isso não é uma crítica, eu não estou aqui do seu lado corrigindo o seu trabalho. Mas o quanto antes você entender que parte disso, a responsabilidade sua, é algo que você não está fazendo adequadamente, mais fácil fica de corrigir, tá? Então, sem milindres de entender, nossa, eu realmente estou pecando nisso daqui, estou fazendo cagada, não estou entregando, é por aí. Entende mais fácil que você consegue rapidamente corrigir. Então, assim, como é que a gente entende que algo está saindo errado? Eu não estou entregando a tarefa, ou elas não estão sendo entregues no prazo, ou está faltando qualidade nelas, certo? Então, esses são os pontos para você avaliar, então, no primeiro passo. O segundo passo, então vamos lá, eu já falei disso no início, mas aqui ele entra como um passo realmente para você entender. Cria um mini roteiro para você fazer todos os dias de qual é a tarefa que você tem que fazer ao longo do dia. Então, criou esse mini roteiro? Lembra? Chega de manhã, vai olhar quais são suas mensagens. Se você não trabalha com e-mail, tem outro tipo de atividade. Então, você vai chegar, vai verificar a sua rotina, o que é que tem que estar pronto ali quando você chega, tá? Tô imaginando aqui que você trabalha, por exemplo, dentro de uma área de produção. Então, você vai chegar, vai ver se a produção anterior está completa para você dar sequência no turno que inicia agora? Pode ser isso. Então, sim, você tem que criar um mini roteiro para saber o que é que você faz primeiramente no dia. Senão, as outras pessoas vão determinar as suas tarefas e você não vai entregar as suas de verdade. Terceiro, testa esse mini roteiro por pelo menos de 7 a 10 dias. Não faz só um dia e fala assim, pura perda de tempo, não funcionou. Gente, não é em um dia que a gente consegue perceber as coisas, porque sim, isso vai mexer com a gente. Isso vai mexer com o nosso estado atual, o nosso jeito de entregar as coisas adequadamente. Então, assim, isso vai mexer com a gente. Então, se você fizer um dia só e ali no meio você perceber que fez uma cagadinha, né? Que você não entregou alguma coisa adequada e não repetir no segundo dia, você vai falar assim, tá vendo? Nem funcionava mesmo aquele negócio. Não. Tudo que a gente cria de novo, a gente tem que repetir por alguns dias para ter certeza que a gente fez do jeito certo, que a gente avaliou do jeito certo e quais eram os pontos que a gente tinha que melhorar ali dentro. Tá? É isso que vai fazer sentido para você. Então, testa de 7 a 10 dias, vai fazendo as adequações necessárias. E aí sim você consegue dizer, olha, esse roteiro desse jeito que eu criei inicialmente não funciona, mas eu vou criar um outro diferente, porque daí eu acho que faz mais sentido. Ok, aí você entendeu o ponto, você vai começar a se organizar de um jeito diferente. Quarto item, você vai pedir ajuda para quem é responsável por você na empresa, seu chefe, seu diretor, seu gerente. Explique a sua mudança de tática, mas não assim, olha só, eu resolvi que a partir de agora eu vou fazer todo dia um mini roteiro para que eu consiga me organizar. Gente, não, isso não é conversa de profissional
com imagem profissional adequada, não é aparência de um profissional maduro, entende? Então, não vai no micro detalhe. Você tem que chegar lá com um discurso muito bem afiado, dizendo o seguinte: eu estou melhorando aqui a minha qualidade, a minha avaliação sobre as minhas tarefas entregues diariamente. Eu já criei um sistema para poder avaliar aqui e agora eu preciso saber de você o seguinte: quais são as primeiras tarefas que eu preciso te entregar, que vai fazer mais sentido para você se eu conseguir fazer isso, entregar isso primeiro, que vai te ajudar mais na sua parte do trabalho, entendeu? Então assim, ó, nessa hora a gente vai aprender a pedir feedback. E sim, vamos fazer um outro vídeo só sobre feedback, tá? Mas aqui eu já vou te adiantar o seguinte: feedback não é pedir opinião. Então, se você chega lá de uma maneira rasa, superficial, sem entender direito que a maior parte da responsabilidade é sua, você vai dizer assim: olha, eu vi lá que é bom fazer um roteiro todo dia para saber se eu estou cumprindo ou não minhas tarefas. O que você acha disso? Que tipo de resposta vem de uma pessoa que não está entendendo sobre o que você está pensando? Provavelmente, se é uma pessoa que não faz isso, vai olhar para você e falar assim: viu, não faz o menor sentido, larga a mão disso, continua fazendo o seu trabalho. Só que você pode continuar não entregando o que você está entregando, essa pessoa vai continuar te cobrando e ela não entendeu que aquilo era um passo importante para você. Então, pedir feedback é sim pedir a avaliação correta daquela pessoa sobre o ponto que você precisa receber informação. Combinado? Então você vai lá, diz qual é a estratégia, monta, gente, ensaia, monta a frase. Ó, então eu vou chegar lá, eu vou dizer que a partir de hoje eu preciso reestruturar os meus dias. Olha só as palavras. Lembra que eu falei que a gente vai falar melhor sobre palavras? Então, já estou falando aí sobre várias delas nos últimos vídeos. Então, eu estou organizando melhor a minha rotina diária, a minha estratégia de trabalho, o que eu preciso entregar e eu quero saber o que faz diferença de verdade para você, para entregar isso mais adequadamente. Ou se você está avaliando naquele momento algo que você entrega, que é um relatório diário. Olha, eu estou entregando esse relatório diário todos os dias, eu entrego ele por volta das 11 da manhã, perto da hora do almoço. Isso tem te ajudado dessa forma? Se eu te entregar isso depois do almoço, faz muita diferença para você? Atrasa o seu trabalho? Porque daí você consegue se organizar. Mas fala isso de um jeito estratégico, tá? Isso é postura de gerente indispensável. Entendeu? Então vamos lá, o quinto e último passo para a gente sair de hoje com realmente um entendimento mais prático, um direcionamento para a gente melhorar um pouquinho a nossa imagem, sem contar para ninguém que a gente agora está fazendo algo diferente. Então não preciso, sabe? Quando falam que tem gente que fala demais e não entrega, então eu não preciso chegar lá contando e falar: nossa, mas eu vi isso, então agora eu vou comprar uma agenda para escrever minha rotina diária. Então você perde um tempão contando sobre o negócio que você fez e você nem começou a fazer ainda. E você está pensando em fazer e nem começou a fazer ainda. Então, menos falação sobre as ideias e mais direcionamento para as suas atividades. Então, no quinto passo, você precisa ajustar o seu roteiro, dividindo melhor a aplicação do seu tempo. Então, lembra que eu falei sobre pedir o feedback? Então, se você está pedindo feedback sobre a organização daquele pedaço do seu trabalho, daquela entrega daquela atividade específica, você vai conseguir organizar melhor o seu tempo. Então, se de manhã você tinha que perder um tempo fazendo um relatório que você achava que tinha que entregar, sei lá, às 11 da manhã, e você pode entregar ele um pouco mais tarde, você consegue organizar melhor outras coisas que talvez devessem sair prioritariamente mais cedo. Então, você organiza isso no seu tempo, você já sabe em que horários do dia você precisa se dedicar a determinadas tarefas. E aí você faz isso para as tarefas que requerem mais atenção, em horários mais específicos. E outra dica, agora eu acho que é a dica de ouro do vídeo de hoje. Você vai conseguir entender dentro do seu dia quais são os horários que você consegue ter para se dedicar a atividades que necessitam de mais concentração. Porque, gente, olha só, quem trabalha num escritório cheio de gente, quem trabalha num lugar muito movimentado, ou quem trabalha, né, com as coisas que estão chegando o tempo todo, tem algumas atividades que a gente precisa se concentrar. A gente precisa parar, olhar para aquilo, pensar sobre aqueles números ou sobre aquelas informações e poder construir algo de verdade. Isso requer a nossa concentração total. Se a gente está fazendo isso na hora de maior movimento, em que está todo mundo te pedindo alguma coisa, porque é a hora que está todo mundo esperando que você entregue algo, a probabilidade de você conseguir se concentrar nisso é muito pequena.
E aí tem algumas coisas que podem acontecer. Ou você não vai entregar na hora que você precisa, ou você vai entregar aquilo faltando cuidado, faltando detalhe, faltando informação, porque não deu tempo, não deu para se concentrar, você não conseguiu fazer aquilo adequadamente. E quando a gente não amadurece e não entende que em algumas horas a gente precisa sim de concentração total na atividade, sem ficar de bate-papo, sem ficar naquele horário em que a gente atende todo mundo, a gente entende que entregar o nosso trabalho de uma maneira mais completa torna a gente mais maduro como imagem profissional. E aí, a partir dessa hora, a pessoa que recebe a informação, a pessoa que recebe esse relatório que você está preparando, vai entender que não precisa ter cuidado de conferir cada um dos números que estão ali, porque tudo se torna mais confiável. Olha só, pensa, se você não perder tempo tendo que explicar coisas que já estarão tão claras, tão objetivas e tão confiáveis, porque você vai construir isso e não é um dia só. Lembra que eu falei? Tudo que a gente faz, inclusive passar a entregar algo diferente, em horário diferente, com qualidade diferente, demanda um tempo para que as pessoas entendam, não é uma vez só. Então, tudo isso vai te ajudar e vai te fazer a criar melhor sua imagem, a transformar sua imagem numa pessoa mais confiável, com qualidade naquilo que entrega. Então, eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos 2 passos do que você escutou aqui hoje, você já vai ver na semana que vem um resultado diferente na sua rotina de trabalho. E depois eu quero que você volte aqui e me conta nos comentários o que é que fez mais diferença para você na sua rotina diária. Combinado? Então, obrigado pela companhia e eu te vejo no próximo vídeo, depois de você melhorar sua produtividade e conseguir entregar as coisas de um jeito melhor. Combinado? Então, te vejo já já. Tchau, tchau.